Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do tempo, do momento em que você está a assistir este vídeo. Mais um em cima do acontecimento e hoje é dia de Natal. Portanto, nós hoje estamos aqui para falar sobre o Natal. O Natal, que é uma época linda, é uma época festiva, em que à nossa volta só existem luzes, enfeites, músicas, todas elas sugestivas de um acontecimento absolutamente único na humanidade, que foi o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal é, talvez, para as crianças, o tempo do ano, a época do ano mais bonita, mais ansiada por causa das prendas, por causa das reuniões familiares, por causa das compras, enfim. As crianças, especialmente, esperam, anseiam por este momento e por este tempo. E os adultos, infelizmente, hoje em dia, com uma capacidade de discernimento completamente diferente, com uma maturidade completamente diferente, portanto, com muito mais maturidade, transformaram a festa do Natal, que é uma festa essencialmente espiritual, religiosa, numa festa praticamente pagã. Quando nós caminhamos nas ruas de Dublin, e quem diz Dublin diz Lisboa, e quem diz Lisboa diz London, Londres, quem diz Londres diz Nova Iorque, quem diz Nova Iorque diz Paris, portanto um pouquinho por todos os lugares do mundo inteiro, por todas as cidades, grandes ou pequenas. O que é que nós vemos? O que é que nós temos hoje? Temos um Natal completamente desfigurado. Um Natal, como é que eu ia dizer, que se tornou uma festa pagã, onde as pessoas se reúnem, procuram celebrar de uma forma mundana um acontecimento espiritual. E eu, antes de passar a palavra ao Mário, gostava de tocar num assunto que parece assim um pouco infantil, mas que aqui há uns anos atrás, quando os nossos filhos eram pequenos, nós tocámos aqui num dia de Natal ou numa noite de Natal, que é exatamente a questão das luzes. Em todas as cidades nós vemos luzes por todos os lados. Aqueles enfeites lá em cima, nas montras, em todos os lugares. E às vezes quando se entra assim num centro comercial, como por exemplo aqui em Dublin, quando a gente entra ali naquele centro comercial do Jervis, não é? As luzes, eu não sei como é que se chamam aquelas luzinhas, aquilo, era gambiarras que se diziam antigamente, eu não sei qual é o termo já, provavelmente isso já evoluiu ou eu estou a usar um termo errado, mas aquelas luzinhas pequeninas, por todos os cantos, por todos os lados, tudo iluminado, dá-nos uma sensação de que nós estamos num lugar absolutamente especial, num momento absolutamente especial, não é? E eu chamava a atenção das crianças e dizia-lhes: estão a ver isto? Isto é por causa de Jesus. Se Jesus não tivesse nascido, nós não teríamos isto. E eu pergunto hoje quantas pessoas pensam nesta questão das luzinhas e deste espetáculo lindíssimo que nós temos, não é? Por toda a cidade. Quantas vezes essas luzinhas as levam a pensar no nascimento do Salvador? Talvez não sejam muitas. E há bocado, quando nós estávamos a preparar este vídeo, o Mário falava-me da sua frustração imensa quando ele resolveu passar pelo Facebook e ver as mensagens que as pessoas colocam no Facebook, no YouTube, no WhatsApp. E não é só da Igreja Católica, é também das igrejas evangélicas e de várias outras igrejas pelo mundo inteiro. É assim, há aqui um problema grave. E ele vai-vos falar um pouquinho sobre isso, porque foi de facto uma frustração para ele, e nós comentámos isso e achámos que valia a pena partilhar convosco. Mário? Oi, boa tarde.
de facto, como a Gina disse, não era bem as mensagens, eram as pregações. Eu acrescentava mais uma coisa, além das pregações. Era também os posts. Sim, sim. As postagens, as fotos. Sim. O Natal é tudo menos aquilo que a gente está à espera de ouvir. Pois, é assim, a minha frustração começou quando, passando pelas pregações, assim por alto, com certeza que não ouvi as pregações, ouvi aquilo que eram os condensados apresentados pelos próprios pastores, padres, bispos, acerca das pregações que iam fazer, e uma pessoa fica absolutamente surpreendido, porque o Natal é tudo menos Natal. Quer dizer, e isso casa um bocadinho com a época que estamos a viver. Quer dizer, se calhar o paganismo ou se calhar a desfiguração do Natal não acontece só lá fora, começa cá dentro da igreja também, se calhar no coração de muitos de nós. Ou seja, o Natal não é o Natal de Jesus, é um pretexto para nós falarmos de mil e uma coisas, da paz na Ucrânia, das crianças que sofrem muito em África, ou aqui, ou ali, ou deste problema, daquele, dos maus tratos, disto, daquele, daquele outro. E depois, quando começámos a pensar em fazer este post, fiquei a pensar naquilo que é essa minha frustração, e começo por dizer assim, quer dizer, há de facto razões para a alegria, para esta luz toda. Há de facto razões para esta alegria, para esta luz toda, porque o Natal é o quê? É um acontecimento extremamente simples. Deus que se fez homem para que o homem se fizesse filho de Deus. Jesus que veio, tornou-se uma criança. Ele já existia no seio do Pai, não é? Foi gerado pelo Pai desde toda a eternidade, mas tornou-se uma criança no tempo, há 2000 anos, filho da Virgem Maria, Nossa Senhora. Cresceu, trabalhou, sofreu, pregou, foi crucificado, ressuscitou, ascendeu para o Pai, mas há de vir da mesma forma que ascendeu. Aquele que encarnou é o que há de vir. Aquele menino que depois se tornou homem, que sofreu por nós, é esse menino que há de vir para julgar os vivos e os mortos e dar a cada um segundo as suas obras. E mais, também há alegria. Porquê? Porque esse menino vem e vem continuamente através da palavra de Deus, da Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, quando alguém nos lê a Bíblia, ou, mais comum, quando nós ouvimos na igreja ler a Bíblia nas leituras, não é? Ele vem à nossa vida. Quando na Eucaristia nós comungamos, ele vem à nossa vida. Ele vem à nossa vida para nos dar a graça de nascer de novo. Como é que nós nascemos de novo? Pelo batismo. Na missa da Aurora, de hoje, dia de Natal, a carta do apóstolo Paulo ao apóstolo Tito era sobre o facto de Cristo vir à nossa vida para nos dar a graça de nascer de novo. Para ser Natal na nossa vida. Para nós sermos integrados em Cristo. Nascermos de novo. E como integrados em Cristo, seguirmos a Cristo. E o que é seguir a Cristo? É viver como Ele viveu. Lá no nosso trabalho, lá na nossa família, lá na nossa paróquia, no meio dos nossos amigos. Em confronto com aqueles que são nossos inimigos. Em todos esses lados nós somos chamados a seguir a Cristo. E como é que nós seguimos a Cristo? Vivendo como Ele viveu, amando como Ele amou, não é? Trabalhando como Ele trabalhou. E como é que nós amamos como Ele amou? Transmitindo a graça que é a vida que Ele nos deu. Ser capaz de dizer aquilo que nos está a acontecer. O facto de nós termos nascido para uma esperança nova, para uma vida nova, para uma fé nova, para um amor novo.
É lá na nossa família, onde as coisas às vezes não correm bem, lá no nosso trabalho, onde a situação por vezes não é nada boa e onde nos confrontamos com pessoas que nós não gostamos muito ou que não gostam de nós. Sermos capazes de as amar, em vez de as criticar, é sermos capazes de transmitir a graça de Cristo para as suas vidas. Aí vai ser Natal para eles e para nós. É verdade. Nós somos chamados, deixa-me só, Gina, deixa-me só terminar aqui. Nós somos chamados a ser exatamente como ouvimos falar durante este Advento. Durante o Advento, preparando-nos para a vinda de Cristo, nós fomos confrontados com todas as esperanças de Israel na vinda do Messias. Especialmente uma, o precursor, João Batista, São João Batista, que é aquele que preparou o caminho do Senhor. O precursor é aquele que preparou e prepara também no nosso coração, através das leituras que nós ouvimos na Eucaristia, o caminho do Senhor. E nós, ao seguirmos a Cristo, ao vivermos como Cristo, ao amarmos como Cristo, ao acreditarmos como Cristo nas promessas do Pai, não é? Ao vivermos essa esperança nova que é a vida de Cristo em nós e nós em Cristo, nós somos chamados também a preparar os caminhos do Senhor, a falar de Cristo, com gestos e com palavras, no coração e nas vidas de todos aqueles com quem nos cruzamos. E aí é Natal. Aí é Natal porquê? Porque Cristo não veio só, não virá só, mas vem também. Vem também aqui e agora na nossa vida e na vida de todos aqueles que nós vemos, que nós conhecemos e que nós somos chamados a amar. Eu gostava só de acrescentar aqui uma coisa que eu acho que o Mário, acerca daquilo que o Mário está a dizer, que eu acho que ele tem muita razão, que é nós somos chamados a anunciar a Cristo, a falar de Cristo, a falar daquilo que Ele tem de especial, daquilo que Ele realmente é aos outros, né? E que isso também faz parte do Natal. O Natal não é mudo. O Natal não é um acontecimento sem palavras. Exatamente. O Natal Exatamente. é um acontecimento com palavras. Exatamente. Não é? É por isso que a gente vai à missa, é por isso que a gente ouve a Escritura, é por isso que a gente reza, é para isso que a gente, e é por isso que a gente se reúne e conversa acerca destas coisas, e é também por isso que estamos aqui hoje. Exatamente. Neste momento a falar-vos acerca do Natal. E eu gostava de chamar também a atenção para um outro pormenor que eu acho que também pode contribuir para as pessoas perceberem um pouquinho mais profundamente o significado do Natal, que é, por exemplo, a excelência da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua, eu não sei se as pessoas se apercebem disto, mas é uma língua moldada pelo Evangelho, muito trabalhada pelo Evangelho. E eu gostava de chamar a atenção, isto ligando com aquela questão da luz de que eu falava no princípio e que o Mário depois foi desenvolvendo, que é a nossa expressão de dar à luz. Quando uma mãe está grávida e vai ter um bebê, não é? Não sei como é que se diz nas outras línguas, mas, por exemplo, em inglês a gente não diz give the baby to light. Não dizemos a mãe deu à luz da mesma maneira que se diz em Portugal, não é? A gente diz to give birth, dar-lhe nascimento, não é? A Virgem Maria deu-lhe nascimento. Literalmente falando, quando a gente diz Mary gave birth to Jesus, não é? Vamos traduzir isto. A Virgem Maria deu nascimento a Jesus. Mas nós em português dizemos uma coisa muito mais bonita, que é Maria deu à luz um filho. Deu à luz o quê? Um filho. Mas esse filho também era luz. Ele era a luz do mundo. Então há aqui uma carga espiritual dupla que a palavra, a expressão dar à luz nos quer transmitir neste Natal e em todos os Natais. Que é assim, quem é que a Virgem Maria deu à luz? Portanto,
trouxe à luz deste mundo, não é? Deu a luz. Deu à luz a luz, que é Cristo. E isto é muito importante, porque de facto toda a simbologia do Natal está muito ligada à luz, à iluminação. O presépio tem uma luz, tem uma estrela, não é? Quem anuncia ou quem dá aos homens a primeira, como é que eu ia dizer em português, a primeira pista, não é? De que o Salvador vinha aí, não é? Foi a estrela, foi a luz da estrela. A estrela anunciou aos reis magos que Cristo vinha aí, não é? E anunciou como? Através da luz que brilhou nas trevas. A estrela brilhava durante a noite, provavelmente até brilhava durante o dia, não sabemos, não é? Porque devia ser tão brilhante ao ponto de trazer vários reis de várias partes do mundo, não é? Para virem ao encontro do Salvador, para virem ver o nascimento do Salvador, não é? Isto é um ponto que eu acho importante aqui sublinhar e transmitir aos nossos ouvintes, porque de facto a luz é um elemento essencial do Natal. E isto prende-se também com a questão que o Mário dizia há pouco, que é este novo nascimento, esta mudança interior que o Natal deve provocar nas pessoas, que o Natal deve levar as pessoas a fazerem, não é? Isto é uma passagem das trevas para a luz. Daquilo que nós éramos antes para aquilo que depois nós nos tornamos. Porque a luz faz o quê? A luz ilumina a consciência, ilumina a vida das pessoas, ilumina a nossa inteligência, ilumina todas essas coisas, não é? Portanto, a luz é um elemento fundamental do Natal. E outra coisa que eu gostava de tocar hoje aqui, gostava que o Mário comentasse, é a questão dos presentes. O Natal é uma festa, não é? Que a pouco e pouco se tem vindo a transformar numa espécie de birthday, de aniversário, não é? Na comemoração de uma data de nascimento que implica a troca de presentes, não é? Para fazer a outra pessoa sentir que ela é especial. Só que aqui há uma inversão, não é? A gente, em vez de dar os presentes ao aniversariante, não é? Damos os presentes uns aos outros. Não é? E isto rapidamente se transformou numa troca de presentes, num pretexto, como ele dizia, não é? Num pretexto para trocarmos presentes, para irmos às compras, para gastarmos dinheiro nisto, para gastarmos dinheiro naquilo. E depois a competição que se gera também, que é assim, fulano deu-me isto, não lhe posso dar aquilo. Fulano deu-me uma coisa cara, eu também não lhe posso dar uma coisa barata. Portanto, há aqui já uma desvirtuação, há aqui já uma descaracterização muitíssimo grande do dar. E o interessante é que o Natal é acerca de dar. Mas é de um dar muito especial. Porque é Deus que dá ao mundo o seu Filho. Como diz lá em João, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o dar aqui está cá. Ele deu. E nós damos para, como é que eu ia dizer, ilustrar, não é? Para repetir esse gesto. Exatamente. É porque Deus nos deu o seu Filho que eu ofereço um presente, o melhor que eu tenho ao meu irmão, ao meu filho, ao meu pai, à minha mãe, Com etc. certeza, E adiante. com certeza. Não é? Yeah. Mas é por amor. Eu dou por amor. Em memória daquele gesto. E agora perdeu-se a memória. O que há aqui é um negócio das lojas, não é? E um dar vazio de significado. Sim, muitas vezes. E eu gostava que o Mário falasse um pouquinho sobre isto, porque eu acho que isto é muitíssimo importante, porque não foi só Deus que nos deu, foi também Maria. Maria desempenhou aqui um papel
extremamente importante. Porque ela deu o seu filho ao mundo também. Não foi só Deus Pai ou a Santíssima Trindade, não é? Não foi só Deus que nos deu Jesus Cristo. Foi também Maria. Ela, quando teve Jesus, ela teve-o para nos dar Jesus. Jesus não era dela. Era dela, mas não era dela. Não é? Ela deu a sua carne e o seu sangue para que aquele homem, entre aspas, não é? Homem, Deus, se formasse no seu seio. Portanto, ela teve um papel absolutamente fundamental na economia da salvação. E tudo começou por dar. Ela recebeu para dar. Assim como nós também recebemos dela e de Deus Jesus Cristo Salvador, para depois o darmos aos outros. Não é? Então este desvirtuar da palavra dar, do conceito de dar, eu acho que merece um pouco a nossa atenção. É verdade, até porque há aqui qualquer coisa de excepcional, quer dizer, numa sociedade cada vez mais racionalizada, há uma época que quebra os limites todos, porque está baseada no dar. E numa época, e sobretudo então num momento da história em que se vivem muitos problemas nas economias, não deixa de ser um bocado surpreendente de ver pessoas que até se calhar estão a dar aquilo que necessitam, mas dão. E quem viveu em África, como nós, não é? Tudo de uma maneira ou de outra, quem viveu em África sabe perfeitamente que isso é a coisa mais elementar do ser humano. Porque nós vivíamos no seio de comunidades que não tinham o mínimo indispensável, e não era por isso que pessoas que tinham falta de arroz deixavam de espalhar arroz, se calhar mais do que nós fazemos nos nossos casamentos aqui na Europa. E, portanto, isso é uma coisa absolutamente extraordinária, não é? Agora, há um aspecto que a mim me parece muito essencial naquilo que a Gina está a dizer, é a perda de memória do Natal. E isso, quer nos posts, quer em sermões, quer antes, quer durante, agora, e provavelmente vai ser a mesma coisa depois do Natal, nós estamos já, não só, eu creio que já há bocadinho sublinhei isso, quer dizer, nós não estamos só confrontados, nós não somos só confrontados com o facto de as ditas sociedades cristãs se estarem cada vez mais a secularizar e perderem a memória do Natal, mas é também no interior da igreja que as pessoas perdem a memória do Natal. A festa do Natal é pretexto para tudo e mais alguma coisa. Vocês vejam, por exemplo, em Dublin, mas também noutras cidades, as igrejas têm árvores de Natal, mas não têm presépios. Não têm presépios lá dentro, que é extraordinário, não é? Se bem que aí também é preciso as pessoas terem um bocadinho de calma, porque a árvore de Natal, contrariamente a muitas pregações que também se ouvem, mais fruto da ignorância do que propriamente e da bondade do que propriamente da maldade, mas a verdade é que a árvore de Natal é uma invenção cristã, quer dizer, em princípio, segundo se pensa, terá sido Lutero a brincar com os filhos, com a neve, na árvore de Natal, que depois criou a história todas as histórias à volta da árvore de Natal. Se bem que a história do São Nicolau já era bastante mais antiga, dentro da igreja, e ligava-se justamente com a questão do dar. Deus deu-nos a sua salvação e nós damos o melhor que temos a quem mais precisa ou àqueles que não têm. Pronto, isso foi sempre uma questão muito essencial, muito presente na igreja cristã. Porém, há uma coisa que nós não devemos esquecer. E a Gina já há bocadinho falou nisso quando falaste nas palavras, que a mim me parece a questão mais essencial que tem a ver com a nossa situação atual. Além desses fatores todos, há uma ignorância, se assim se pode dizer, que se liga com a missa da meia-noite. Porque a missa da meia-noite era exatamente aquilo que tu disseste, não é? No princípio era a palavra, não é? Lembram-se quem foi à missa ontem? A missa da meia-noite é absolutamente inesquecível, não é? Pronto, quem foi a à igreja missa toda às escuras. Pois. E de repente acende-se a luz
Isso. Quer dizer, dá-nos a sensação, Isso não é, mesmo. clara, de que houve de facto uma mudança extraordinária, não é, no plano espiritual. E não só, no plano material também, porque Cristo encarnou. Exatamente. Cristo não é uma ideia. Isto é uma pessoa. Cristo não é um conto de fadas, não é uma fábula. É uma pessoa. Cristo é um acontecimento real e é uma pessoa. E Exatamente. quando ele nasce, Exatamente. não é? Há essa transformação e a Igreja consegue transmitir isto muitíssimo bem, não é? Na chamada Missa do Galo, Isso. que é a missa da meia-noite, em que as pessoas reúnem já à meia-noite, não é? E está tudo na igreja, tudo às escuras, e de repente acende-se a luz. Amém. Não é nada. E a gente tem aquela sensação, não é? De ter estado lá, Isso. no presépio. E de estarmos lá. De estarmos lá a presenciar o nascimento de Cristo. E o efeito que isso teve, que isso tem e que isso há de ter sempre na vida das pessoas. Não é? Que é o acender da luz. Yeah. Quando Maria dá à luz, ela dá à luz também a nossa salvação. É preciso a gente não se esquecer disso, porque Cristo é a nossa salvação. E Cristo é Deus e é homem. E exatamente. É filho de Deus e é filho do homem. Ela dá à luz a paixão, ela dá à luz a ressurreição, ela dá à luz a nossa salvação. Exatamente. Naquela pessoa, naquele menino. Na missa da meia-noite, a É leitura, lindíssimo. a leitura, Lindíssimo. além desta breve lembrança que nos faz recordar a todos provavelmente a nossa infância. Exato. Porque no meu torrão, lá no Torrão, no Alentejo, no Concelho de Alcácer de Sal, Distrito de Setúbal e Diocese de Évora, em Portugal, lá no Torrão, era assim. Era assim. É muito lindo. E, Muito lindo. Eu e recomendo. para a criança que eu era de tal modo forte que eu hoje lembro-me. Pois. E cada vez que celebramos a Eucaristia, cada vez que vamos à Eucaristia, cada vez que temos a Eucaristia, seja onde for, a missa de Natal, eu lembro-me daquele momento, era o Natal e era a Páscoa, não é? Em que, de repente, a Igreja inundava-se de uma luz que levava cada um de nós a esquecer a sua condição e lembrava a cada um de nós aquilo que nós somos, Exatamente. de facto, filhos de Deus. Exatamente. Não é? Fez-se luz. Filhos muito amados do Pai, não escravos sob a lei, não pobres, ricos, isto, aquilo, que lá fora nos reconhecem, mas filhos amados do Pai, filhos sob a graça. É verdade. Que é esse o sentimento. o sentimento E o sentido. e o sentido que nos faz rejubilar naquele momento, quer dizer, e todos juntos, não é? Pessoas pois das mais variadas classes e dos mais diferentes ideários que naquele momento são irmãos e irmãs, e é isso que é o mais importante. Agora, eu gostava de regressar um bocadinho atrás à questão daquilo que tu puseste e que pediste o meu comentário e eu só respondi a metade. Sim. Que é assim: porque é que há hoje esta paganização do Natal nas ditas sociedades cristãs que começa, aliás, no interior da comunidade cristã? Quando nós ouvimos as pregações, a disposição das igrejas, etc., por aí fora. E nós, pois com certeza isso corresponde a muitos outros aspectos que certamente ultrapassam aquilo que eu sei, aquilo que eu vejo, aquilo que eu conheço, sem dúvida. Há, entretanto, um aspecto que a mim me parece absolutamente essencial e que é aquilo que falta à Igreja Católica, às outras todas também, por acréscimo, e que falta ao nosso mundo desesperadamente, que é assim, aquilo que nós vemos, aquilo que nós vivemos, é a maior catástrofe que nós podemos conhecer, quer dizer, nós estamos diante hoje do esgotamento de todos os ideários políticos de esquerda, de direita, liberais, comunistas, socialistas, toda a gente sabe, todos nós sabemos, que do comunismo ao liberalismo em estado puro, passando pelo capitalismo, por isto, por aquilo, por aquilo outro, o que nós vemos é que isso são paraísos artificiais que já só enganam quem se quer deixar enganar, é como a droga. A droga é um paraíso artificial, a gente não sente, a gente não vê o real, não é? A dor do acontecimento, não a vivemos.
Mas isso, nós sabemos que isso são paraísos artificiais, como diria o Charles Baudelaire, não é? Que só enganam quem se quer deixar enganar. Mais nada. E atualmente assistimos ao esgotamento da última grande utopia das últimas décadas, que era a teoria da ação comunicativa, as diferentes teorias da comunicação, não é? Do McLuhan ou às teorizações do Jürgen Habermas e por aí fora. Tudo agora iria ser transformado para melhor através da comunicação. Porquê? Porque cada vez mais nós temos instrumentos que aumentam a comunicação. Ora, quem é supervisor? Quem trabalha num hotel, quem trabalha em meios de comunicação, em qualquer lugar, nós sabemos que o aumento dos meios de comunicação, mas não é de agora, já há muito tempo que as pessoas especialistas nisto se riam destes senhores todos, porque eles sabiam que isto é exatamente o contrário daquilo que diz. Quer dizer, nós o que é que assistimos? O aumento de meios de comunicação diminui absolutamente, para níveis nunca vistos, a comunicação. Verdade. E aumenta a solidão. Nós, cada vez mais, Gina, aqui há uns anos, em Paris, transmitiram o número de pessoas que na grande megalópole que é Paris, que viviam sozinhas. E era um número aterrorizador, vários milhões. Sim. 9%, uma coisa assim. Já não me lembro, vi isso no Mundo. Quando eu vivi em França, portanto isso deve ter sido alguns entre 95 e 2000, e toda a gente ficou, quer dizer, absolutamente admirada como a realidade não tem nada a ver com aquilo que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam maior comunicação. Quando se diz maior comunicação, diz-se mais comunidade. Não só comunidade cívica, mas comunidade de pertença, comunidade cristã, etc. Voltamos sempre aos esquemas do Vaticano II. Vamos fazer assim, porque vamos melhorar a ação da Igreja, a Igreja vai crescer, vai se desenvolver, e aquilo a que nós assistimos é exatamente o contrário. É a diminuição absoluta da comunicação e a regressão de todo e qualquer tipo de vida comunitária. Com tudo o que isso implica de perigo, não é? De perigo. Porque é extremamente perigoso. É extremamente perigoso esta forma de vida. Ora, a leitura de ontem da Missa do Galo era o prólogo de São João. O primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era a palavra, e a palavra estava no Pai, e a palavra fez-se carne e habitou entre nós. Portanto, quando nós dizemos que Deus nos deu o seu Filho, quer dizer, Deus deu-nos a palavra. Deus, a graça da palavra. É pela palavra que Deus criou o mundo. Não é? Diz lá, em Gênesis, não é? No princípio, Deus criou o céu e a terra. E Deus disse, ou seja, pela palavra, Ele criou o mundo. Não é? Ou os mundos, como tu corrigiste logo a partir da carta aos Hebreus, não é? O universo sobrenatural e o mundo natural. E é a palavra que Deus nos dá no Natal. Ou seja, Deus dá-nos o seu Filho. Aquela palavra que é a criadora de vida nova. É isso que Deus nos dá. É isso. Deus dá-nos essa palavra. Essa palavra que é criadora de vida nova. Essa palavra que nós podemos e devemos trocar entre nós. Essa palavra de vida que dá vida, não é? Que renova, mas que cria vida também, não é? Não é? É essa palavra que nós devemos partilhar entre nós num mundo cada vez mais fechado, num mundo cada vez mais frustrado, num mundo cada vez mais solitário e por isso cada vez menos solidário, cada vez mais individualista e cada vez menos apto à vida comunitária, com tudo o que isso implica. Quer dizer, porque as pessoas dizem, mas isso... pronto, agora vêm aquelas pessoas com os ideais da maçonaria e do iluminismo. Então, mas o individualismo não é uma coisa boa? É. Então experimentem organizar o roster de uma empresa, não é? A partir do individualismo.
em que cada um sobrepõe os seus interesses aos interesses da empresa. Ou uma família, ponha uma família a funcionar em que do pai à mãe, aos filhos mais velhos, toda a gente sobrepõe os seus interesses pessoais aos interesses da família e ninguém sacrifica coisíssima nenhuma em nome do seu individualismo. Portanto, as famílias destroem-se, as empresas começam a despedir gente, pois com certeza ninguém pode trabalhar desta maneira. Tem que haver aqui um equilíbrio entre, de facto, a pessoa, o seu espaço, a sua liberdade, o lugar da sua individualidade, não é? Quer a família, quer o seu espaço de liberdade, a que se chamava, uma coisa muito interessante, chamava-se vida privada. Não porque fosse uma vida que não tivesse nada a ver com o público, mas era uma vida onde o indivíduo tinha a sua liberdade, onde ele descansava, onde ele era ele próprio. E depois, na cidade, na comunidade, era onde ele desempenhava a função no lugar que lhe era dado e que ele devia, pois com certeza, levar a efeito para o bem da comunidade, para o bem comum das pessoas, do país, da sociedade, da comunidade, que é isso que nós chamamos trabalho, não é? Quer dizer, pronto, agora, há uma coisa que é assim, em Cristo, Deus dá-nos a palavra que nós podemos trocar, não é? Que nós podemos comungar, que nós podemos partilhar, porque ela é uma palavra criativa. O menino Jesus, aquele menino que nasceu, não é? É Deus. É o Criador. É Deus Criador. É aquele que estava por Ele, no princípio, e por Ele foram criadas todas as coisas, diz a carta aos Colossenses, no primeiro capítulo, não é? Portanto, a Virgem Maria deu à luz o Criador. Aquilo que a Gina estava a dizer, que as pessoas dizem, isso é muito discutível. Não é. Não é nada. A Gina estava a dizer que a Virgem Maria deu à luz Cristo. Deu à luz a salvação, deu à luz a ressurreição, deu à luz a paixão. Pois com certeza a criatura deu à luz o Criador. Pois é esse o paradoxo do Natal, mas é essa a riqueza do Natal que a gente tem que reconquistar para ele ser Natal de facto aqui e agora nas nossas vidas. Porque é a palavra, Deus dá-nos a palavra criativa, a palavra que liberta, a palavra que é viva e ativa, não é? Que dá um novo nascimento a cada um, não é? Porque sem palavras, escuta uma coisa, isto é importante. Sem palavras, os bebés morrem. Os bebés, as crianças que nascem, isto é tão importante, que uma criança que nasce e à qual ninguém fala, é evidente que há exceções dos surdos mudos, isto, aquilo, eles têm outras formas de comunicação. E isso não se aplica. Mas, geralmente, um bebé a quem as pessoas não falem, ele morre. Porque ele alimenta-se não apenas do alimento, mas ele alimenta-se das palavras que nós lhe dizemos. Gina? Eu gostava de chamar a atenção para duas ou três coisas que tu disseste aí que eu acho extremamente importantes e que podem contribuir para que hoje as pessoas consigam perceber o Natal de outra maneira, que é quando tu falavas no esgotamento de todas as ideologias políticas que nós conhecemos, não é? De esquerda ou de direita, ou capitalistas ou comunistas, ou isto ou aquilo, nós estamos a assistir a um esgotamento. Sim. Não é? Dessas ideologias, desses paradigmas, enfim. E eu pensei, quando tu estavas a falar nisso, pensei mentalmente, estava a pensar para mim, como tudo isso é verdade e que não há alternativas, não é? Estamos perante o esgotamento dessas coisas todas e estamos perante um vazio de alternativas e então acho que o Natal e a consciência de quem nasceu, não é? Do que realmente aconteceu nesse dia há 2000 anos atrás, não é? Essa consciência nos leva a perceber que a alternativa é Cristo. Só Cristo é que pode mudar isto. E ele, quando veio tal e qual como eu estou a falar, também como a alternativa àquilo que nós conhecemos.
Há aquilo que nós vivemos. O que nós vivemos muitas vezes é mau, não é? As condições de vida que as pessoas têm pelo mundo inteiro variam, mas vão desde as pessoas que nada têm às pessoas que tudo têm e continuam a ser infelizes. Pois isso é que é o problema. Infelizes como uma pedra. Não é nada. Não é? Porquê? Porque lhes falta o essencial. E há uma coisa que os nossos irmãos brasileiros, há uma expressão que eles utilizam muitas vezes e que eu acho absolutamente essencial, especial, realmente tem muito que se lhe diga, que é quando alguma coisa corre mal, eles viram na vida de alguém, eles viram-se e dizem assim: isso é tudo falta de Deus. Uma maneira muito popular, não é? Mas muito verdadeira. simplista, Mas muito verdadeira. de dizer a mesma coisa que eu estou a dizer. É assim, a nossa alternativa como igreja, como comunidade, como família cristã, a sociedade em geral, a alternativa é Cristo. Porque os regimes políticos mudam, a maneira de fazer também, e às vezes até se apresentam como muito especiais e com programas inovadores, mas acabam sempre por falhar. E acabam por falhar porquê? Eu já te dou a palavra. Acabam por falhar porquê? Porque o motor da vida é o amor. Ora bem, quando Deus cria o mundo, Ele criou o mundo por amor. E nós temos aqui uma cadelinha em casa, que é a nossa Peach. A nossa Peachinha, como a gente lhe chama, não é? Peach quer dizer pêssego em inglês, não é? E não sei porque a gente chamou-lhe pêssego, em inglês Peach. E claro, depois aportuguesamos o nome dela e chamamos-lhe Peachinha, não é? A nossa Peachinha, nós vemos como ela, sendo um cãozinho, não é? Funciona sempre em termos de amor. Ela não só é meiga para nós, como ela nos pede meiguice. E tudo para ela revolve à volta disso. Portanto, a criação. E nós vemos também muitos posts, muitas postagens, tanto no TikTok como no Facebook. E nós vemos como os animais, desde um simples papagaio a um macaco, não é? Como eles funcionam por amor. E reagem ao amor. Que há dias eu estava a ver um TikTok sobre uma macaca já grande, muito velhinha, acho que era um orangotango, e ela estava a morrer. E há 3 ou 4 dias que estava deitada numa cama em agonia, não é? À espera que a morte chegasse. Claro, tratavam-na bem, davam-lhe de comer, vestiram-na, tapavam-na, davam-lhe de beber os medicamentos, etc. por aí dentro. Mas toda a gente sabia que tinha chegado a hora dela, não é? E ela praticamente não reagia a todos os cuidados que lhe eram dados. Até ao momento em que entrou o tratador. O tratador que ela conhecia desde pequenininha e que lhe tinha dado todo o carinho que ela alguma vez conheceu na vida. E enquanto o tratador chegou e lhe fez as festas e tal, mas não falou com ela, e aqui ouçam bem a importância da palavra. Quando o tratador começa a falar com ela, ela reconhece-lhe a voz, não é? E imediatamente lançou os seus braços para o pescoço dele e o beijou. E é uma cena altamente comovente, porque se percebe, não é? Que existia ali uma ligação entre ela, que era um animal, pronto, um macaco, e o seu tratador, que era um homem. O relacionamento desperta pela palavra. Isto leva-nos de volta a Cristo, que é a palavra. Eu gosto muito mais daquela tradução do João Ferreira de Almeida, que é muitíssimo mais rugosa, mais antiga, mas muito mais exata, muito mais verdadeira, que diz lá: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pois. Não é? E por ele todas as coisas foram feitas, e nada daquilo que se vê sem ele teria sido possível. Pronto, mas assim, o Verbo é uma palavra de ação. É uma palavra que faz alguma coisa. Se eu digo eu vou correr,
Palavra viva e ativa. Eu estou a falar de uma determinada atividade. Isso. Não é? Ora, nós temos aqui no Natal a encarnação dessa palavra que faz alguma coisa. Não só fez o mundo, não só trouxe a luz às trevas, não é? Como muda a nossa vida. Aqui e agora. Aqui e agora. Exatamente. Como transforma todas as coisas. Não é? E o interessante é que o amor também está aqui. Se Deus cria o mundo pelo amor, é pelo amor que Ele encarna. É pelo amor que Ele nasce. Não é? E mais importante do que isso tudo, e vamos outra vez agora ter a questão da dádiva, do dar. Não é? É assim, Jesus, quando desce, portanto, quando encarna, Ele abdica de tudo o que Ele tinha da glória do Pai. Esvazia-se. Ele esvazia-se de si mesmo, glória. abdica de tudo. Ele troca tudo. Mas isto é que eu acho absolutamente fundamental. Ele troca tudo. Por nós. Por nós, mas pelos braços de Maria. Pois. Pelo amor que Maria tinha por Ele, com que Maria o recebeu. Nada. Ele trocou a sua glória Yeah. pelo amor de Maria, numa primeira fase. E Ele vem ao nosso encontro à espera desse amor. Não é? Portanto, tudo se joga, tudo revolve à volta do amor. E esse amor expressa-se como? Pela palavra que Ele era. Quando Ele abria a boca, a lei ganhava vida. Aliás, os evangelhos dizem que Ele fala de uma maneira diferente, porque Ele fala como quem tem autoridade. Exatamente. Ele fala como quem tem autoridade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as palavras dele eram atos e que os atos dele eram palavras. Ora bem, no Natal, Deus dá-se a si próprio, a nós, a cada um de nós, como palavra, como uma palavra a partilhar. Amém. Mas que palavra é essa? Quando traduziram a Bíblia, os judeus em Alexandria traduziram o termo hebraico para palavra, traduziram-no para logos. E é esse termo que nós vamos encontrar no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Aquilo que nós normalmente traduzimos como logos, como verbo, é ainda ontem, na missa da meia-noite, era também a palavra verbo. Provavelmente é a melhor tradução, mas é uma tradução que precisa de uma explicação para a sua própria compreensão. O que é que quer dizer? Logos traduzido por verbo. Quer dizer palavra, mas uma palavra especial. Uma palavra que é viva e ativa. Mas porquê é que ela é viva e ativa? Porque ela é a razão de ser. O Logos não é só palavra, é também razão. Razão de ser. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma coisa muito simples. Aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo veio fazer, aquilo que Cristo veio trazer, é aquilo que nós andamos todos à procura. Amém. Naturalmente, Amém. cada um de nós, por si só, anda à procura daquilo que Cristo tem para dar. Cada um de nós, e isto é literal, é como a história da macaca, e a história da macaca é a história de qualquer ser humano. Experimentem um bebê, não é? Deus queira que não, mas um bebê a quem tudo é dado, e isso mostra também muitas limitações das nossas questões do bem-estar, não é? Um bebê a quem tudo é dado, exceto a palavra, ele morre. E é aquilo que acontece muitas vezes na vida dos seres humanos. Ou seja, não literalmente, mas espiritualmente as pessoas morrem. Não é por acaso que as pessoas, que o nível de suicídio, não é? Subiu vertiginosamente. E as fortunas As que são... pessoas têm tudo, mas não têm o essencial que é Deus. Mais nada. Não têm Cristo. E as fortunas que são gastas... Não têm a razão de ser da sua existência. Mais nada. Não têm um sentido para a vida. Não têm. Pronto. E então, e as fortunas que são gastas, não é? Em psicólogos, Exatamente. psicanalistas, psiquiatras e tudo, tem a ver com o facto de as pessoas viverem afundadas no mal, sem palavra, sem razão de ser,
sem uma palavra viva e ativa. Ora, é isso que o Natal vem trazer. A celebração do Natal vem trazer isso mesmo. No princípio, o Natal era celebrado no dia 6 de janeiro, ou 7 de janeiro, conforme, não é? Porquê? Porque a Igreja celebrava, nesse dia, o nascimento de Cristo, a visita dos Reis Magos, o batismo de Cristo. Celebrava-se 3 em 1, não é? 3 em 1, 3, não é? Os 3 principais factos do início de Cristo, do ministério de Cristo, não é? O nascimento, a visita dos Reis Magos e o batismo, portanto, o início do ministério público de Jesus, eram celebrados ao mesmo tempo. Depois apareceram os heréticos. Gnósticos, arianos, tudo misturado. Todos diziam, vocês veem como a Igreja não tem razão? Como assim? Perguntavam os cristãos que tinham mantido sempre a reta fé. Pois vocês não têm a razão pela simples razão que vocês celebram, não é? O nascimento de Cristo, a visita dos Reis Magos e o batismo de Cristo. Ou seja, então foi no dia do batismo que ele foi declarado Filho de Deus por Deus. Porquê? Porque se é só no dia do batismo, não é? Que Deus aparece a dizer, este é o meu filho muito amado, escutai-o. Ora, isso tinha efeitos terríveis na vida da Igreja. Então, isso queria então dizer que Deus tinha-se dado a si próprio um herói, uma pessoa extraordinária, excepcional, muito na linha daquilo que os gregos já tinham, melhor do que eles já tinham, mas na linha daquilo que eles já tinham e conseguiam perceber dentro das suas próprias categorias, porque é isso o arianismo e a gnose. Quer dizer, o que é que Deus se tinha dado? Deus deu-se a si próprio um Hércules, um bocadinho mais perfeito. Um herói. Um herói. Deus deu-se a si um super-herói. Um super-homem das massas, como diria Humberto Eco. Como o super-homem, o Capitão Marvel. Era o Hércules. Era... Está a ver? Pronto. Pois, mas aí estava um problema, não é? Quer dizer, porque o Evangelho não é acerca de um herói. Do melhor herói. Do herói mais perfeito. Do mais bonito. Do mais perfeito. Não, o Evangelho não é nada. Não é acerca disso. O Evangelho é acerca de Deus que nos dá o seu Filho. Deus que nos dá o seu Filho aqui e agora, é isso Natal, através da Virgem Maria, que Ele preparou desde sempre, não é? Através também de todos aqueles, como São João Batista, mas todos os profetas, porque todos tratam acerca dele, desde o Gênesis, desde o 3º capítulo do Gênesis, que tratamos logo de Cristo. Porquê? Porque no meio do pecado tratamos logo da salvação do pecado. A Bíblia só anuncia o pecado não para nos culpabilizar, mas para nos libertar. Anuncia o pecado porque anuncia a salvação. Anuncia como nós vivemos mal para nos mostrar como nós podemos viver bem, mesmo no meio das maiores dificuldades. E vivermos numa sociedade de bem-estar não quer dizer que a gente viva bem. Infelizmente. Eu aqui há tempo, há anos, lembras-te, Gina, comprámos o livro do Martin Mosenbach sobre os 21. Os 21 era quem? Eram os 21 cristãos que foram degolados em direto no YouTube na Líbia pelo ISIS, pelo Daesh, portanto, pelo Estado Islâmico, não é? Um grupo terrorista do pior que havia na altura e que apanhou aquele conjunto de imigrantes egípcios, cristãos coptas, e degolou-os em direto como vingança das coisas imaginárias que eles apresentaram, nenhuma delas verdadeira a propósito. Mas o livro do Martin Mosenbach é a história de um homem que vai saber esta coisa muito simples. Porque é que 21 pessoas que vinham de um país onde eles viviam numa miséria praticamente absoluta, o Egito, o Alto Egito, não é? Sem água, no meio ele foi à terra deles, foi ver como é que estes 21 preferiram a morte a darem, por fim, a renderem-se, a aceitarem o Islão. Porque é que eles preferiram morrer com o nome de Jesus na boca, não é? Eles morrem todos a dizer: Jesus, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador.
e a pedirem perdão por todos aqueles que os estavam a degolar. Porquê? Porquê? Porque eles, que não tinham grande formação, tinham a exata compreensão do que é o Natal. Ou seja, o Cristo foi aquele que lhes deu a razão de viver, que lhes permitia enfrentar a miséria onde eles nasceram, o trabalho duríssimo que eles exerceram para poderem ajudar a família, os irmãos, as noivas, as esposas, as mulheres, os filhos, a terem uma vida melhor, não é? Mas eles sempre com a certeza absoluta que era aquele Deus que os tinha feito nascer para uma vida nova e que eles preferiram perder esta vida a perderem-se desse Deus. E por isso foram mártires. Aliás, eles foram canonizados imediatamente no dia seguinte pelo patriarca, pelo Papa Copto Ortodoxo de Alexandria, o Toandros, não é? Mas é isto, quer dizer, eles receberam a razão absoluta de ser, a única, porque eles tinham a palavra de Deus no seu coração. Aliás, o livro é muito interessante porque mostra que eles todos eram pessoas não com um grande percurso universitário, mas todos eles tinham a Bíblia, conheciam a Bíblia, cantavam, em vez de, depois no fim do dia de trabalho, irem beber e dançar, como a generalidade dos imigrantes egípcios fazia na Líbia, eles ficavam em casa a rezar, pregavam. De vez em quando vinha um padre de Alexandria, ali da fronteira, ia visitá-los e celebrava a Eucaristia para eles. Dois deles, ou um deles, era diácono. Todos ajudavam à missa. Portanto, todos eram pessoas, davam catequese uns aos outros. Os que não sabiam ler ouviam a Bíblia daqueles que sabiam ler. Portanto, é aqui que a gente percebe o que é o Natal. O Natal é o quê? É Deus que nos dá a palavra viva e ativa, a palavra que é a razão de ser, que é o sentido da nossa vida, não é? E que nos abre para perspectivas novas. Nós vivemos no esgotamento das energias das grandes ideologias na atualidade. Mas o Natal é também, nesse ponto, eu acho que tem uma mensagem muito importante para a política. O Natal foi uma festa absolutamente impressionante e importante para pessoas que hoje já ninguém fala, porque não está na moda, porque tudo isso já passou há muitos anos. Mas nos anos 40, o Natal, compreendido desta maneira que eu estive a explicar, foi muito importante para duas pessoas que hoje praticamente já ninguém ouviu falar, o Alcide de Gasperi e o Giorgio Lapira, ou seja, os pais fundadores da democracia cristã na Itália, e que no meio de um país completamente destruído, porque nós hoje não temos, graças a Deus, provavelmente uma noção muito clara do que era a Itália em 1945. Mas a Itália, em 1945, tinha ficado do lado dos derrotados, tinha ficado toda destruída, e um grupo de homens que não eram nem liberais, nem conservadores, não eram nem de esquerda, nem de direita, e que formaram um partido chamado a Democracia Cristã, reconstruíram de tal ordem aquele país, não é? Que ele, em 7 ou 8 anos depois, era um dos países mais ricos do mundo, não é? Portanto, é assim, nesse capítulo, o Natal, ao mostrar também aquilo que está mal, mas sobretudo ao dar a razão de ser à vida das pessoas, uma vida nova e uma vida diferente, pode abrir também no coração daqueles que têm uma vocação para a política, para o serviço público através do exercício do poder nas nossas sociedades, pois pode abrir também no coração dessas pessoas novos caminhos para a vida, novos caminhos para tornar esta terra um bocadinho mais parecida com o Evangelho, mesmo se nós sabemos, como diria Santo Agostinho, que a cidade de Deus nunca se há de confundir com a cidade dos homens. Que essa é a grande tentação dos cristãos, Gina. Não é só da teologia da libertação, mesmo Eusébio de Cesareia, não é? Na primeira história da igreja que foi escrita, não é? Pelo menos aquela que a gente conhece, se calhar houve mais. Mas, assim, o grande historiador da igreja, o Eusébio de Cesareia, no dia em que o Constantino se converteu,
se converteu, não é? Em 312, se não me engano, não é? E que se dá a oficialização do cristianismo no Império, ele dizia que foi o céu que se transformou em terra e a terra que se transformou em céu. É evidente, pois nós sabemos que a história dos impérios, mesmo dos impérios cristãos, mesmo da sociedade cristã, mesmo do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, que durou mais de 1000 anos, até 1457, nunca se confundiu com o reino de Deus. Mas o dia de Natal, ao mostrar aquele que está mal, ao abrir caminhos para uma nova vida através da dádiva de Deus, da sua palavra, naquele bebé que em Belém nasceu e que vem à vida, a vida que Deus nos deu aqui e agora a cada um de nós sabemos que aí também pode abrir caminhos novos, quem sabe, pois com certeza, para o exercício do serviço público na política, que é o exercício do serviço público, através dos locais de poder nas nossas sociedades. E também pode ser Natal, também pode ser que as nossas sociedades depois nasçam para uma nova vida, com certeza sempre marcado por combinas, lutas por poder, pecados, mais graves, menos graves, sem dúvida. Mas pode ser que abram, não é? Na linha daquilo que nós vemos que já aconteceu na nossa história, e nada nos impede de pensar que pode acontecer de novo para bem dos nossos povos, porque nós não devemos, e há uma grande tentação na atualidade de hoje de fazer isso, nós não devemos diabolizar lugar nenhum. Em todas as condições, rico, pobre, classe média, em todas as profissões honestas, da política a varredor de rua, em todas as profissões se pode ser cristão. E se pode viver em plenitude do Evangelho. Ou pelo menos tentar pô-lo em prática. Mais nada. E portanto, a todos nós, Deus abre o nosso coração através da dádiva do seu coração. Porque quando o Deus nos dá o seu Filho, Deus dá-nos o quê? Dá-nos o melhor que tem. Dá-nos tudo. Dá-nos tudo. O que é que Ele nos podia dar mais? Por exemplo, quando as pessoas, às vezes a gente ouve as pessoas dizerem: o que é que Deus me dá? Então, mas Deus dá-te a Eucaristia, ou seja, Deus dá-se a si próprio. O que é que Deus te pode dar mais? Deus dá-se todo. Na Virgem Maria, Deus deu-nos tudo. Até a sua mãe. Para ser nossa mãe, não é? Quer dizer, Deus dá-nos tudo, literalmente. E dá-nos todas as possibilidades. Agora, há aqui um problema. Sabe o que é? Já aconteceu comigo, provavelmente acontece também com muitos de vocês, que é uma coisa um bocado estranha. E que faz parte não só do pecado, mas até da pecaminosidade. Ou seja, daquilo que em nós, não sendo pecado, leva ou pode levar ao pecado. Aconteceu comigo por causa de trabalho, por causa disto, por causa daquilo, também estava um bocado cansado. Eu tinha aqui um problema num dente e fui adiando. Porque tinha muito trabalho, porque estávamos com falta de pessoas para trabalhar, porque eu também estava cansado. Até o dia em que já não pude evitar de ir a correr para o dentista porque me estava mesmo a doer. É o que acontece com cada um de nós. Deus dá-nos a fonte. Deus não, quando nós dizemos Deus dá-nos a palavra viva e ativa, dá-nos a razão de ser, o sentido da vida. Dá. Mas é preciso você ir lá buscar. É preciso... Você tomar posse? Tomar posse disso, exatamente. É preciso você ir lá buscar. Não acredita naqueles que dizem que Deus fez tudo. Muitas vezes a pregação dos nossos irmãos evangélicos, eu sei, vai por aí, mas ela é falsa. Isso está tudo errado. E é mentira. É assim, você também tem que ir lá buscar. Deus dá tudo, sem dúvida. Mas você tem que ir lá buscar. Você também tem que fazer a sua parte. Porquê? Porque Deus deu-lhe cabeça e mãos, técnicas e ciências, o saber e a capacidade de agir para você ir lá buscar.
Ir lá buscar a esperança, ir lá buscar a fé, ir lá buscar o amor. Mas você tem que ir lá buscar, porque sem Cristo nós não podemos fazer nada. Nós hoje, uma das razões da crise que nós estamos a viver é que andaram todos a meter na cabeça, não me perguntem porquê, porque eu também não sei, que haviam de construir uma igreja sem Cristo. Aquela revista Concílio tinha um número que tinha este título em português: Porquê missa em todas as ocasiões? A missa devia ser só para de vez em quando. Não todos os dias. Não todas as semanas. Claro. Vós, sem mim, nada podeis fazer. Não é o que diz o Evangelho de João? Vocês, sem mim, não são capazes de fazer nada. Nós, sem Cristo, não somos capazes de fazer nada. Amém. Não é? Isso é a primeira coisa. E depois, a segunda coisa, se calhar a consequência desta, é assim: as pessoas meteram na cabeça, e o atual desprezo também muito real no seio da igreja pelas ordens contemplativas tem isto por trás, que é: não é preciso oração, quer dizer, a minha ação é a minha oração. Isso não é verdade. Muito da nossa ação é a oração. Se nós formos capazes de entregar a Deus, se nós formos capazes de deixar que Deus transforme o nosso coração e que transforme a nossa ação. Mas nós não podemos, com certeza, mas nós não podemos cair nesta tentação que consiste em fazer uma igreja sem Cristo, uma vida sem oração, uma pastoral sem oração. Você não vai fazer nada. E se fizer, há de fazer uma coisa que vai ser destruída. Absolutamente. Porquê? Porque não foi construída sob a rocha, foi construída sob a areia. Porque nós só construímos sobre a rocha, que é Cristo, se agirmos à maneira de Cristo. E nós só podemos agir à maneira de Cristo se abrirmos o nosso coração ao dom e à bênção que Ele nos quer dar. Antes de mais. E se formos lá buscar, ou seja, se o seguirmos, se o amarmos, se o procurarmos, e isso nos dias bons e sobretudo, e já agora, nos dias maus. No dias em que a gente não vê, no dia em que a gente não percebe, no dia em que a gente se pergunta se Deus está ali, como é que Deus está ali. Tão discreta é a sua presença, pensamos nós. Se calhar nesses dias é aquele em que Ele nos leva nas mãos e a gente nem sequer se dá conta disso, que é como no dia de Natal. A gente olha para Ele e pensa na fragilidade do menino e esquecemos que se calhar aquele menino não é assim muito frágil, as nossas vidas e as nossas expectativas é que são demasiado frágeis e não se aguentam diante dele. Gina? Eu gostava de chamar a atenção também para uma coisa que eu acho extremamente importante, que é a questão da revelação. Amém. A Bíblia é um livro, não é? Ou são vários livros, todos juntos, que nos falam de Deus, portanto, que nos revelam o rosto de Deus, o pensamento de Deus, o desejo de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus. O coração de Deus. O coração de Deus. Portanto, a Bíblia é um livro que faz, ou que nos transmite a revelação de Deus, que revela Deus aos homens. Não é? E nós vemos, ao longo da história de Israel, que essa revelação se vai fazendo por etapas. Não é? E, portanto, o rosto de Deus é como um pequeno puzzle, ou como um grande puzzle, não é? Onde, à medida que a história dos homens vai avançando, há mais uma pecinha para encaixar. E esse puzzle só fica completo com a vinda de Cristo. Não é? Ora, nesse puzzle, para que esse puzzle ficasse completo, foi extremamente importante que alguém aceitasse colocar a última peça. E esse alguém chama-se Maria. Portanto, Nossa Senhora, a Virgem Maria, é alguém que, como eu disse no princípio, é absolutamente fundamental e essencial à história da salvação. Sem ela, não é? Nada disto que nós vivemos ou experimentamos, a bênção de sermos cristãos, seria possível. Ora bem, Maria foi desde o princípio um grande, ou foi e é até hoje, e acho que há de ser sempre até ao fim, um grande mistério de Deus também.
Porque se ela é filha de Deus Pai, como diz o São Luís Maria de Montfort, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo, ela era toda de Deus. Não é? Ela pertencia toda a Deus. E ainda mais, ela é o sacrário da Santíssima Trindade. Por que é que eu estou a falar sobre isto? Porque muitas vezes nós falhamos ou não conseguimos compreender muito bem uma outra parte da mensagem do Natal, que é o facto de nós não sermos órfãos. Né? O Mário há bocado dizia e falava sobre a importância que Cristo tem na nossa vida, né? Que Cristo é tudo. Okay? Nós temos Deus como Pai e temos Maria como Mãe. E o Mário falava acerca disso também, que Ele nos deu tudo, até a sua própria mãe. Exatamente. E Cristo diz, não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo, não é? E Ele tem o cuidado depois de nos dar Maria na cruz. Portanto, toda a revelação de Deus, não é? Fica completa com a vinda de Cristo, porque Ele nos dá o rosto do Pai, não é? Nos dá a promessa do Espírito e nos dá a Maria como mãe. Nós temos pai e temos mãe espiritual, não é? E isto é uma coisa que é uma riqueza muito grande da Igreja Católica, não é? Que nos permite olhar para Maria como mãe. Muitos dos nossos irmãos evangélicos são órfãos de mãe. Não é? E nós temos esta bênção que o Natal nos lembra, não é? Que a mãe de Cristo é também a nossa mãe, não é? E é com esta imagem, com esta verdade do Natal que eu chego ao fim da minha participação aqui neste vídeo. E gostaria só de chamar a atenção, antes de desligar, para uma coisa que o Mário falou e para muitas outras coisas que nós falamos, que é a questão do Natal, das verdades do Natal, das verdades da nossa fé, quando ele falou sobre os mártires do Egito, né? Que eles foram capazes de dar a vida por Cristo em vez de renunciarem à sua fé. E isto diz-nos que as verdades de fé são inegociáveis. Ora bem, mas porquê? E aí? As verdades de fé são inegociáveis. O Natal, tal e qual como ele é, o verdadeiro sentido do Natal é inegociável. Porquê? Nós não podemos ceder à pressão do marketing. Nós não podemos ceder à pressão das redes sociais, do bonito, do politicamente correto, Por exemplo. que se aproveita a altura do Natal para se falar de obras de caridade, isto e daquilo. Tudo isso faz parte. Não estou a dizer que não. Mas não é. Mas não é a essência do Natal. Não é aquilo que permite Não é? isso. Não é exatamente a origem. Mas nada. Pois. E nós não podemos negociar essa origem, Com certeza. e abdicar dela. Completamente. Não, é uma verdade inegociável. Aquele que vem no dia de Natal é Deus. É a palavra que criou o mundo. Mas nada. E que cria. E que cria, é aquele que nos transforma e que transforma a sociedade. Porquê? Porque Ele é o amor em pessoa. Ele é o amor que criou o mundo. Ele é o amor que encarnou. Ele é o amor que deu a sua vida. Ele é o amor que ressuscitou. E Ele é o amor que nos permite viver. Que renova a nossa vida, que nos restaura, que nos faz nascer de novo. Amém. Porquê? Porque é que é absolutamente verdade aquilo que ela está a dizer? Porque nós somos chamados não apenas a viver o Natal, mas a fazer Natal na vida dos outros, daqueles que estão ao nosso lado. Amém. Do nosso colega de trabalho, da nossa esposa, do nosso esposo, dos nossos filhos. Mas não podemos fazer isso sem Cristo. Mas não podemos fazer isso sem Cristo. Como é que nós fazemos isso? Porque
As pessoas hoje ainda vivem muito centradas nos métodos, não é? O Nietzsche dizia, quer dizer, de facto, aquilo que é importante em cada ciência, como em cada coisa, como em cada pessoa, são os métodos. É verdade e não é. Porque é assim, quando as pessoas dizem o que é importante é os métodos, a começar por Nietzsche, quer dizer que nós devemos criar o método. Pronto. E aí começamos, de facto, naquilo que tu estavas a dizer, que é fazermos uma igreja sem Cristo, uma evangelização sem oração, uma missão sem entrega, sem sacrifício, sem devoção. Pois isso não é possível, isso não vai a lado nenhum. Agora, nós no Evangelho de Natal, temos como é que se deve, como é que nós devemos fazer para ser Natal na nossa vida, na vida dos outros que estão ao nosso lado, na vida dos outros com quem trabalhamos, com quem vivemos, com quem sofremos, com quem amamos, os nossos colegas e a nossa família, os nossos amigos e as comunidades de trabalho, de diário em que nós partilhamos o trabalho e os dias. Quer dizer, como? Temos dois aspectos absolutamente importantes. Que é assim, o primeiro é exatamente aquilo que a Gina dizia, que é a nossa mãe, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que face a uma situação que ela não conseguia dominar, que ela não conseguia pensar sequer como é que isso ia ser possível, ela entregou tudo nas mãos de Deus. E disse, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E foi assim que aconteceu o Natal. Foi assim que Cristo foi gerado no seu seio, não é? Ela podia dizer que não é? Ela tinha liberdade para isso, mas ela escolheu dizer que sim. Ou seja, numa situação muito complicada, numa situação extremamente difícil, um pedido muito maior do que aquele que ela era e do que aquele que ela sabia. E ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Cá estamos outra vez com a tal palavra que é viva e ativa, que é a razão de ser, que se chama sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a primeira. E depois, também durante o Advento, fomos chamados a atenção que há uma personagem que é aquele que prepara os caminhos do Senhor. Ora, depois de dizermos faça-se em mim segundo a tua palavra, ou seja, depois de ser Natal na nossa vida, depois de dizermos que sim, como a Gina estava a dizer, há um momento segundo em que nós somos chamados a preparar os caminhos do Senhor na vida dos outros, na vida da nossa família, na vida, como São João Batista, não é? Na vida da nossa comunidade política, na vida da nossa empresa, na vida do nosso colega, sem imposições, esperando, às vezes, ou propondo. Cada um verá. Mas somos chamados a ser missionários. Nós somos chamados a preparar o caminho do Senhor, um caminho que as pessoas desejam, mas que ainda não encontraram as palavras, ainda ninguém lhes deu a palavra pelas quais eles vão renovar a sua vida, através da qual vai ser Natal na sua vida. Amém. Porque Cristo vem nessa palavra que ilumina, nessa palavra que é viva e que dá a vida, nessa palavra que não apenas renova, mas que dá a graça de um novo nascimento naquelas vidas, e tudo isto para a maior glória de Deus e para a salvação dos homens e das mulheres que nós somos. Amém. Porque foi para isso que Deus encarnou. Deus tornou-se homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. E aí nós vemos a humanidade e a jovialidade contínua do nosso Deus, porque Deus é novo a cada momento. Amém. Por isso é que Ele renova, transforma, ilumina, acolhe, perdoa. Perdoa. No Natal, nós celebramos também isso. O perdão de Deus. Glória a Deus nas alturas. A glória de Deus é o homem vivo. O homem libertado da sua miséria. Da sua miséria aqui no seu coração. E quando ele é libertado da sua miséria aqui no seu coração, não há miséria neste mundo que tenha o poder de o dominar nem de o destruir. Amém. Por isso é que os mártires disseram que sim. Também eles. Numa altura em que lhe cortaram o pescoço, mas não lhe destruíram a alma. Amém. Muitas outras coisas podiam ser ditas, podíamos estar aqui toda a noite, as conversas são como as cerejas, quando a gente começa a comer É verdade. cerejas, parece que nunca mais acaba. E, enfim,
muitas outras coisas poderiam ter sido também pensadas para ser trabalhadas neste tempo, mas não conseguimos falar acerca de tudo. Falámos um pouquinho e estivemos aqui este tempo com muito prazer. Espero que vocês tenham assistido até ao fim e que tenha sido proveitoso para vocês. Para nós foi, porque nos fez pensar em coisas que nós consideramos essenciais. Um grande abraço para vocês todos e espero que estejam connosco no próximo Em Cima do Acontecimento. Um Santo Natal e um próspero Ano Novo, com a bênção de Deus e na alegria de Deus e no amor de Deus. Que Deus Nosso Senhor vos guarde, que Deus Nosso Senhor vos proteja e a sua Santíssima Mãe tome em conta de todas as vossas intenções. Amém. Amém.